porque eu acho que o grande marco aí da historiografia, essa mudança na historiografia da escravidão, ela surge justamente, né, a partir, né, da década de 80, né, que, claro, nós tivemos aí uma grande efeméride, que foi o 1988, com 100 anos, né, da assinatura da Lei Áurea. Então, nós tivemos aí um grande número de produções, né, acadêmicas e não acadêmicas sobre escravidão, e, a partir disso, nós tivemos também o número, né, do aumento de pós-graduações no Brasil. Mas, para além da efeméride, esse grande número de produções que vão surgir a partir dessa marca, né, desse marco, além da questão de termos o aumento do número de pós-graduações, eu particularmente acredito que o principal elemento que trouxe modificações significativas foram os novos sujeitos que fizeram parte dessa academia, que passaram a adentrar, né, a esse mundo acadêmico, passaram a fazer parte dessas pós-graduações, quais sejam negros, mulheres, pessoas de classes sociais menos abastadas. Então, é claro que as perguntas, né, como historiadores, nós sabemos que as perguntas saem daqui do presente. Então, é claro que as nossas perguntas, né, sendo nós negros, vai ser muito diferente, né, de outra pessoa, né, que tem subjetividades, identidades muito diferenciadas. Então, para mim, o principal elemento nesse momento, né, que a gente tem aí uma reviravolta, né, na historiografia da escravidão, é a entrada desses novos sujeitos, porque com eles vêm essas novas questões para fontes muito antigas. Então, se nós pensarmos assim, a escola sociológica paulista, né, pensava de um determinado antes, né, antes deles, lá em 30, né, nós tínhamos esse escravizado que é visto, né, como coisa, eles vão reforçar isso em certo momento, porque eles estão preocupados não com o escravizado, estão preocupados com a questão da economia e como o escravizado movimenta essa economia, né? A partir de 80, não. O escravizado ele passa a ser visto como um sujeito político. Então, essa é uma grande mudança. Então, assim, temos trabalhos que vão pensar resistência, protagonismo, agência escrava, e a partir disso começam a surgir vários, né, trabalhos fantásticos para pensar quilombos, pensar resistência, pensar cultura, né, dessa população, pensar formas, ações, né, como eles estavam agindo, solidariedade. E daí vão surgindo muitos outros temas, né, que eu acho que vão se enriquecendo cada vez mais. Hoje, por exemplo, né, pensar a questão de doenças de escravizados, como eles poderiam pensar isso, como eles poderiam mobilizar saberes ancestrais para cuidar do corpo doente, porque, é claro, a medicina era extremamente cara. No século XIX, o médico não era e não tinha o status que detém hoje na nossa sociedade. Ele estava num processo de construção, mas ele estava disputando o espaço do saber de cura, né, com curandeiros, feiticeiros, boticários, sangradores, parteiras. Ele está disputando, né, um universo gigantesco que foi formado pelo mosaico cultural desde a colonização. Então, é claro que boa parcela da população, né, daquela sociedade escravista do século XIX, preferia, né, se estivesse com algum tipo de moléstia, alguma enfermidade, recorrer a esses sujeitos que já fazia parte de toda uma questão cultural, né, que foi forjada, foi construída na sociedade brasileira. Então, é interessante pensar isso, como eles mobilizavam determinados saberes e se apropriavam de outros, né, porque é uma troca entre indígenas, entre diferentes etnias africanas, diferentes etnias indígenas e também as europeias, né? Então, é interessante a gente pensar isso. Então, é claro que o crescente interesse, né, desses novos sujeitos historiadores, né, apresenta-se como, eu acho, como um grande ganho para nós, né, da academia. Porque aí as questões, as perguntas, né, as problematizações que são feitas a partir da década de 80, elas trazem, né, uma possibilidade gigantesca de se pensar, né, por outro prisma. Claro que a gente tem que pensar aí, né, a relevância da escola dos análises, né, que vai ser fundamental e mostrar assim, olha, né, nós temos que problematizar e pensar a história-problema, é relevante, sim, o marxismo, sim, mas a gente tem aí, na minha opinião, são esses novos indivíduos que adentram nesse mundo acadêmico, que até então, para muitos e para a grande maioria, era negado, né? Inclusive para mim, assim, naquele momento, provavelmente eu não estaria dentro de uma universidade, nem como pós-graduanda, muito menos como professora. Então,
para mim, esse indivíduo humano, esse historiador em formação, esse pesquisador em formação, que traz essas questões e que quer saber, né, que quer problematizar e que quer entender. Então, o escravizado, até mesmo a nomenclatura, não é? Que é interessante pensar, antes de mobilizar, é o escravo coisa. Até isso a gente começou a problematizar. Peraí, mas o cara saiu da África, ele já era escravo lá? Não era, nem todos. E aí, com a questão, né, da ampliação do comércio, quando o comércio começa a dar muito certo, começa a se tornar cada vez mais lucrativo, né, a gente sabe que muitos foram sequestrados. E aí nós temos essa grande questão. Né? Foi escravizado. Né? Foi escravizado. O que pode surgir como uma problemática para nós pensarmos, em termos, né, teóricos e metodológicos, é para aquele escravizado, né, ou aquele escravo que nasceu aqui no Brasil, porque ele nasce filho de escravizado. Aí nós poderíamos até problematizar isso. Mas ainda assim é uma questão política, e a forma como nós vamos abordar e como nós vamos trabalhar essas fontes. Né? Mas o mais importante é que esse sujeito escravizado, ele não é mais visto como coisa. Então, acho que a grande relevância, nesse momento, são desses novos pesquisadores que adentram a academia e que trazem questões novas para fontes antigas. E fontes que nem eram utilizadas, como, por exemplo, né, questões relativas às doenças, a questão dos sangradores, né, temos trabalhos fantásticos que são produzidos. Isso não era pensado, não era interessante, não era importante. E isso tudo modifica. Um outro marco também interessante para a gente pensar, que acabou colaborando, foi o fim da ditadura civil-militar. Não é? Então, claro que nós sabemos que no período anterior algumas questões não poderiam ser feitas. Mas, para além de todas essas questões, eu continuo acreditando que é esse indivíduo, esse historiador, que chega preto, pardo, mulheres, moradores da periferia, da Baixada Fluminense, de vários outros lugares. Estou pensando no Rio de Janeiro, mas a gente pensar Brasil, é claro, né? Mas que vão fazer a grande diferença, né? Que vão, na verdade, alavancar e modificar e dar uma balançada nessa estrutura. Bom, com relação à agência dos escravizados, eu acho que isso vai ser um grande ganho, na verdade, né? Porque ele nunca foi pensado dessa forma, né? Esse indivíduo escravizado. Então, né, como você muito bem pontuou, né, esses historiadores da década de 80 e 90, eles vão pensar por diferentes prismas. Então, pensando, por exemplo, a questão, né, que o Flávio Gomes traz, pensando o quilombola. Quem é o quilombola? Né, aquele sujeito, né, que foge, que não aceita a escravidão, né, e que, como fugitivo, vai sobreviver dentro de um território que ele não conhece. Como é que ele está, né, agenciando a sua própria vida nesse momento? Então, assim, é muito interessante pensar que a resistência, para além da resistência e para além das reações, esse sujeito ele age. Então, é pensar essa ação, né, esse protagonismo, né, como uma forma desse agenciamento. Ele utiliza o que ele tem em suas mãos, e assim, pensando quilombola, né, pensando quilombo, pensando Palmares, é incrível pensar como eles utilizam o que eles tinham ao seu redor. Né? E daí eu penso também a questão da ancestralidade, como isso é importante, de saberes ancestrais. Porque, pensando com Palmares, os caras se utilizam de tudo que eles tinham ali na natureza para sobreviver. Então, assim, utilizam a palmeira, a própria natureza como forma de defesa, né, o campo de defesa. Eles utilizam da palmeira, eles fazem vinho, eles fazem manteiga, eles fazem cestos, né? Eles começam a comercializar com os pequenos comerciantes locais e começam a incomodar a coroa. Está lá do outro lado do Atlântico. Então, eles tomam para si as suas vidas efetivamente. Tá? Então, para além da fuga, eles estão ali sobrevivendo, né? Eles estão agindo, e a partir do que eles encontram. Isso é fantástico. Então, é um trabalho assim que eu acho muito legal. A questão que você mencionou também, né, de pensar, por exemplo, os malês, né, as revoltas. Então, são várias que acontecem, mas a dos malês é muito significativa, né, trabalhada pelo João Zé Reis, porque ele vai mostrar justamente o poder, não de articulação desses indivíduos. Eles conseguem se articular, não mesmo num espaço que é controlado, onde a manutenção, né, desses corpos é vista
é utilizada sempre, né, a violência nessa manutenção, na forma de manutenção do que se pretende, e ainda assim eles conseguem se mobilizar, né, e se, né, uma revolta gigantesca. E só não acontece porque foram traídos, né, por alguém que estava muito próximo. Mas eles tinham todo uma agenda, né, que foi pensada. O que seria feito dos brancos, o que seria feito dos mulatos. E aí é uma outra questão para pensarmos como era complexo, como esses caras estão pensando a própria estrutura social que foi organizada. Né? Eles estão dizendo, não são iguais a nós, porque, na verdade, os mulatos não eram tratados como iguais. Não é? Assim como o boçal não era tratado como aquele escravizado já aculturado. Então, a questão das revoltas, ela precisa muito avançar, tem muita coisa ainda a ser, né, pesquisada, a ser estudada, mas essa questão da forma como eles conseguiam se mobilizar dentro de uma estrutura escravista, na qual eles não tinham, né, liberdade de ir e vir, né, não tinha liberdade nenhuma, ele era uma propriedade, né, garantida por lei, eles conseguem, né, se mobilizar e organizar uma rebelião dessa forma, assim, é fantástico pensar isso, né? Acho que uma outra coisa que a gente pode pensar são as sociabilidades dentro das comunidades de senzala. A mim também é uma outra forma de nós pensarmos essa agência escrava, né? Porque, primeiro, pensando aí a questão das mulheres, não é? Porque, para além dos castigos físicos, do trabalho exaustivo, da pouca alimentação, vestimenta inadequada, pouca higiene, ainda tinha os estupros. Tá? E aí, como é que essas mulheres se organizavam? Porque o momento do parto é um momento extremamente, né, sensível, mas era algo que acontecia. Então, é claro que algumas fontes, né, a partir de algumas pesquisas, né, que eu tenho feito, basicamente a minha pesquisa de doutorado, eu me aprofundei muito mais nisso e agora estou adentrando mais nessa questão, né, do sofrimento, dessa dor desses corpos femininos africanos e das suas descendentes. Eu tenho percebido muito isso, né? Como essas mulheres, elas acabam criando laços de solidariedade na tentativa de suportar essa dor. Então, nós temos, né, desde meninas escravizadas que não têm nome, né? Então, assim, qual a preocupação que o médico tem em saber quem é aquela escravizada que sofreu uma violência sexual, né, que engravidou? Nenhuma, ele não quer saber quem é, qual o nome daquele. O que importa é estudar aquele corpo, né, e produzir algum conhecimento para futuros problemas que possam vir a ocorrer. Então, é interessante pensar que, nesse sentido, elas faziam escolhas, né? Escolha de não ter o filho, e aí é conhecer esse conhecimento de determinadas plantas, determinadas ervas e fazer o aborto, né? Ou de se proteger e precaver para não engravidar. Então, é interessante, assim, é uma escolha que essa mulher faz, né? Isso é muito interessante. Ao ponto de, né, alguns manuais de medicina, pedagogicamente, ensinar o senhor, ao proprietário, principalmente aí depois da primeira lei de fim do tráfico, de 1831, né, direcionar, ensinar como é que o proprietário poderia estimular essa mulher escravizada a querer ter um filho. Presenteia, dá um presente, porque as outras, quando virem que uma recebeu o presente, ela vai querer também engravidar. Né? E esse controle era tamanho até com relação à amamentação. Porque, né, esse médico que eu estudei, o Amber, ele vai dizer, as pretas, né, sempre pretas, ele está se referindo às africanas, elas amamentam durante muito tempo. 2 anos é muito tempo, a criança, né, precisa de outra alimentação, tem que se desgarrar da mãe. Então, ele dizia para o proprietário não permitir isso. Né? E aí a gente começa a problematizar, né, enquanto historiador. Peraí, mas por que essa mãe amamenta durante tanto tempo? Bom, a gente sabe que a alimentação não era tão farta assim. Para os adultos que trabalhavam no eito cotidianamente, estou falando do Vale Paraíba Fluminense, né, das fazendas cafeicultoras. Mas a mãe fazia uma escolha de amamentar, pelo menos era alguma alimentação que essa criança podia ter. Para além disso, é o afago. Né? Só que aí tem a questão, né? A questão dessa manutenção desse corpo, do domínio, porque essas mulheres, em dado momento, elas poderiam ser alugadas como amas de leite. Então, não é interessante para o senhor também permitir. E aí, é claro, se a gente pensa escravidão urbana, se a gente pensa escravidão
rural, a gente tem uma diferença nesse quadro muito diferente. Porque para esses escravizados, né, no espaço urbano, a gente tem alguns trabalhos muito bons, recentes, pensando esse corpo africano feminino. Muitas delas, elas não viam sequer o filho recém-nascido, né? Eles eram retirados, né, no momento em que ela adormecia após o parto. Então, elas sequer tinham contato. Então, isso é muito impactante quando a gente pensa isso. Não é? Então, é claro que elas vão ter a opção de não ter filhos, ou de atuarem, de fazerem algumas escolhas quando sabiam que corriam risco de serem separadas dos seus filhos. Né? Então, é interessante a gente pensar isso também, como essas pessoas faziam escolhas, né, na pequena margem que podiam, nas pequenas margens do cotidiano de uma sociedade escravista. Então, é claro que pensar essa agência, né, é fantástico, porque eles conseguiam, né, se mobilizar, conseguiam se socializar, né, eles eram solidários entre si, criaram redes de solidariedade dentro e fora da senzala. Isso que eu acho assim incrível de perceber. Porque, por exemplo, um outro caso que eu encontrei nas minhas pesquisas é justamente o médico dizendo que o Senhor não deveria permitir que a escravizada que estivesse no momento do parto tivesse parteiras próximas, porque as parteiras seriam um grande problema, né? Porque levariam à perda da propriedade da mãe e do filho. E o proprietário não podia se dar o luxo de perder propriedade naquele momento. Ele está escrevendo a primeira edição do manual é 34, a segunda 39. Só que ele não consegue ver, ele descreve aquilo que ele está, né, vendo no momento que ele é chamado, porque o parto estava demorando 9 horas. Né? Então aí a gente pensa, caramba, 9 horas? Mas aquelas mulheres estavam ali ao seu lado. Ele descreve a cena e ele vai criticar. É o olhar do homem europeu, né, branco, médico, formado por uma das instituições de medicina, né, mais antigas da Europa, né, que é a Faculdade de Medicina de Montpellier. Ele está descrevendo o que ele está vendo. O que ele não consegue ver são as solidariedades. Foi escolha daquela mulher, né, naquele momento do parto, ter 4 parceiras junto com ela. Foi uma escolha que ela fez. Mas ele não consegue ver isso. E quando ele descreve, aí são as nossas questões, né? Porque, imagina, ele vai dizer, quem tem que fazer o toque é o senhor que tem que... Né? E a africana, por ser incivilizada, ela não sente dor, então não precisa se preocupar com o parto. E é interessante porque nós temos estudos recentes, conectando aí passado com presente, estudos agora feitos, né, que são fantásticos sobre a violência obstétrica. E aí a gente vê essa relação, essa conexão do que foi pensado e construído com relação ao corpo feminino negro, né, no 19, e como isso chega aqui. A gente passa pelo século XX, chega no 21, né, e essas mulheres pretas e pardas ainda hoje sofrem com a violência obstétrica. É menos anestesia, o atendimento não é o mesmo que a mulher branca recebe. Mas esse olhar que foi conduzido, assim, eu não consigo mais pesquisar, estudar, ler, sem fazer essas conexões. E aí, me fazendo valer, né, de uma entrevista que eu li do Kabengele Munanga, quando ele diz, eu já citei isso algumas vezes, mas eu acho muito impactante, né? Ele vai dizer, eu pretendo um dia me tornar intelectual. Foi impactante, eu falei, puxa, como assim, né? Para mim ele é um grande intelectual. E aí ele vai, mais à frente na entrevista, ele vai, né, responder a minha questão, né? Ele fala assim, intelectual é aquele que interfere na sociedade, que promove mudanças, não é aquele que fica sentado só escrevendo. E eu falei, nossa, é isso, né? A gente precisa disso, de ações, como os nossos antepassados, né? Essa agência, né, essa forma de agir e não somente reagir, né, porque durante muito tempo eles reagiam à violência. Não só reagiam, eles agiam. Eles conheciam de ouvido a legislação. Pensar a questão do letramento é uma outra questão importante dessa forma que eles tomavam para si, né, as rédeas da sua vida. Eram proibidos, africanos livres, proibidos de frequentar a escola, né, a instituição escolar do Estado. Mas os caras estavam aprendendo a ler e escrever. Eram maioria? Não, não eram. Mas é significativo pensar que nós tivemos um quantitativo de escravizados que tiveram acesso aos códigos de leitura e de escrita. E não só
não só de escrita e de leitura, mas de letramento. Eles conseguiam ler o mundo a partir do que eles conseguiam absorver dessa sociedade, inclusive da legislação. Não é? Inclusive da legislação, como eles mobilizavam esses saberes e utilizavam a seu favor, para conseguir pequenas liberdades, né, no seu cotidiano, ou para, de repente, angariar aí, a partir da lei de 71, quando não é, o direito costumeiro se torna, né, um direito efetivado pela lei, né, 28 de setembro de 71, a conhecida lei do ventre livre. Agora ele tem o direito ao pecúlio. Se ele tiver o pecúlio, se ele conseguir amealhar recursos que possa pagar o preço, né, o seu preço, o senhor não pode dizer não. Então ele sabia disso, ele vai atuar nesse sentido. Né? Então as fontes estão aí e não nos deixam mentir. Então é interessante pensar isso. Pensar, por exemplo, né, a agência de mulheres, né, eu acho fantástico também pensar isso. Também tem outro texto que nós trabalhamos há pouco tempo, que é justamente mostrando isso. Tem um trabalho da Juliana também, né, Beatriz, Juliana Barreto, Juliana Barreto Farias, que ela apresenta também essa questão das mulheres, né, africanas que pediam divórcio dos seus companheiros. Violência, usurpação dos seus bens, adultério. Então, assim, é uma coisa impressionante, né? Essas mulheres estavam cientes de que tinham alguns direitos e elas vão recorrer. Né? Então, é interessante pensar isso, porque está dentro de uma sociedade escravista, embora elas quisessem seguir um modelo, e a gente pode pensar vários pontos, pensar o conceito de Ginsburg, né, de circularidade cultural, que é muito interessante, como elas também se apropriam e se fazem valer dessas questões, porque dentro daquela sociedade o casamento era algo, né, que era muito bem quisto, né? A mulher ser casada, né, ter uma família. Então elas mobilizavam isso, elas se casavam. Contudo, quando elas percebiam que esse casamento não era aquilo que elas haviam de alguma forma idealizado, ele não se concretizava, né, na prática, elas recorriam então ao divórcio, né, solicitavam o divórcio. E vão saber, né, argumentar, assim como os homens, os maridos também vão, por outro lado, vão argumentar também, né, e tentar justificar o que acontecia. Mas o mais interessante é isso, né, elas não ficam paradas, elas vão se mobilizar, elas vão tomar uma ação, uma atitude. Isso é fantástico, pensar isso, e isso só foi possível, né, para a historiografia por conta dessas novas perguntas que surgem a partir da década de 80. Então, trabalhos fantásticos que vão demonstrar toda essa agência e mostrar esse escravizado como sendo um sujeito político. Olha, uma coisa fantástica assim que eu fiquei muito curiosa quando a gente pegou o documento, porque aí o Flávio trouxe o documento do Maranhão, que são os escravizados que vão se mobilizar e vão exigir direitos trabalhistas. Olha isso, é fantástico, né? Se vão fazer greve, não vou trabalhar, a gente quer isso, a gente quer ter direito, isso. Eles não vão solicitar, eles vão exigir. E vão falar, a gente não quer guerra, a gente quer paz. Olha que fantástico isso. A gente não quer guerra, a gente quer paz. Mas a gente precisa disso. Por que a gente não pode vender os nossos produtos também, né? Não podem ir no mesmo barco? Porque eles iam economizar. É fantástico pensar isso. E aí, quando a gente olha o documento, por exemplo, dos libertos aqui de Pati, que eu acho aquele documento lindo, é fantástico aquele documento, que já tinha sido trabalhado pela Vlamira, e eu só descobri isso depois, quando eu fui convidada para fazer uma palestra na Casa Rui, eu assisti a palestra de um professor que ele falava da posição do Rui Barbosa com relação à escravidão. E aí eu falei, poxa, será que eu não encontro nada com relação aos escravizados, né, a postura dos escravizados com relação ao Rui Barbosa? E aí comecei a pesquisar, descobrir o documento. Depois de um tempo, o Flávio me falou, olha, isso aí a Valmira já trabalhou. Eu falei, caramba, não sabia. Mas é interessante, ela foi a primeira historiadora que né, encontrou esse documento, que é riquíssimo. Então, assim, eu fiquei curiosa para saber quem eram os indivíduos. Comecei a pesquisar. O primeiro eu consegui encontrar, para o período, que é o quintiliano, 2 indivíduos, a mesma idade, 62 anos, né, ex-escravizados de Pati de Alferes. Os 2 senhores dos 2 escravizados de Pati de Alferes. Eu falei, caramba, os 2 ainda estão dentro do campo de possibilidades, né? E aí eu falei, caramba, porque a minha questão era como é que eles tinham, né, acesso a esse conhecimento? Porque eles mobilizavam conhecimento político, porque na carta eles vão dizer, eu quero que 5% lá da lei de 28 de setembro que não foi utilizado, seja utilizado para a educação dos nossos filhos.
o mundo está mudando. E eles estão exigindo o quê? Educação para os filhos. Eu falei, como é que eles sabiam 5%? Eles sabiam exatamente a quantia, né? Qual era o percentual. Aí eu fui pesquisar, falei, quem são esses caras? Aí achei no jornal esses dois indivíduos, os dois quintilianos, eu falei, caramba, o mesmo nome. Aí o proprietário é diferente, mas os dois proprietários são de Vassouras. Desculpa, de Pati de Alferes. Os dois são proprietários de fazendas em Pati de Alferes. E os dois proprietários estão, quando eu descubro os dois quintilianos, e ambos têm proprietários que eram proprietários de fazenda em Pati de Alferes, falei, caramba, né? Até isso, né? Os camaradas têm igual. Como é que eu vou identificar quem foi que assinou a carta, né, dos libertos de Vassouras? Não consegui identificar isso. Infelizmente, né? Até esse momento, só de repente, passando essa pandemia, a gente consiga ter mais acesso a outras fontes que possam nos ajudar. Mas é interessante pensar quais elementos são importantes aí, né, nessa pesquisa inicial, né, de tentar identificar quem são esses 7 indivíduos que assinam a carta. Como eles se apropriavam, como eles tinham acesso a essas informações. Então, se ambos os proprietários tinham cargos políticos na corte, eles tinham acesso ao que era falado no cotidiano. Então, é uma possibilidade. Claro, tinham as leituras públicas, né? A leitura era pública, então é uma possibilidade também, né? Porque quando eles falam para Rui Barbosa, eles não estão escolhendo qualquer jornalista, qualquer político. Rui Barbosa foi um dos políticos que mais participou do debate anterior, né, à promulgação da lei de 71, de 1871. Então, ele sabe exatamente para quem eles estão escrevendo. Então, isso é fantástico também. Então, essa mobilização de saberes, né, e de diferentes conhecimentos é uma forma incrível de pensar como esses indivíduos, né, conseguiam ter acesso a essas informações e como eles utilizavam essas informações. Por isso que eu falo, eles não estavam só reagindo, muito pelo contrário, eles estavam agindo. Quando a gente lê a escolha das palavras utilizadas na carta, isso é muito rico, porque eles sabem exatamente o que eles vão dizer. Eles não estão fazendo uma solicitação, eles estão exigindo educação para os filhos. Isso é fantástico, né? Quando a gente para analisar isso, embora eu não saiba qual dos dois quintilianos, porque os dois têm a mesma idade, né? A única diferença é o nome do proprietário, que são proprietários diferentes, mas são famílias correlatas, né? São famílias próximas, são famílias muito ricas no Vale Paraíba Fluminense, mas ambos também estão ligados à política. Então, é claro, né? De alguma forma eles estavam ouvindo, né, a circulação, né, sobre política. Então, é fantástico pensar isso, como esses indivíduos estão, né, se apropriando, né, e a questão mesmo da inteligência que esses caras tinham, né? Sabe? Diferentemente do que eu aprendi na minha época, né, da escola básica, né, que o escravizado, o africano, ele aceitou a escravidão, né? O africano, ele, diferentemente do indígena, caramba, não é isso, não foi isso, as fontes não apontam para isso, muito pelo contrário, né? Esses indivíduos aprenderam a ler e escrever o português que não era sua língua materna. Eles se apropriam de uma outra cultura, eles transformam, eles criam uma outra cultura. Pensar a comunidade de senzala é pensar como diferentes etnias africanas se articulam para poder sobreviver ao mundo da escravidão. Isso é fantástico. Como eles possibilitam que eu esteja aqui hoje, né? Porque foi justamente essa resistência, esse protagonismo, essa agência que fez com que eles conseguissem sobreviver, né? E os seus descendentes também. Então, esse documento também é outro documento que mostra muito um pouco, né, essa agência desse escravizado, porque é um quilombola que estava em fuga. Né? E aí ele é pego, ele é preso, e dentro da bolsa que ele carrega consigo tinha lá a cartilha para ensinar meninos a ler, né, tinha ação de liberdade, tinha outros documentos, né, e tinha outro documento ligado também à questão do ler e escrever. Não vou lembrar agora exatamente qual era, Renato, mas está lá no artigo, direitinho. E é assim, província do Espírito Santo. E aí o que eu acho assim riquíssimo, né? Porque em fuga, um sujeito em fuga, hoje, século XXI,
Se acontece alguma coisa, eu tenho que fugir, o que eu faço? Eu pego a minha carteira e o celular, né? Porque eu vou me virar em qualquer lugar, né? Transferir dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, eu tenho identidade, eu faço empréstimo, sei lá. Né? Tem várias possibilidades. O celular eu me comunico com as pessoas. E aí eu fico pensando, caramba, né? Para um quilombola, né? Fugir, o que eu pensaria, né? Assim, de imediato? Eu aqui, século XXI, né? Tentando imaginar como é que um sujeito lá foge, sabendo que ele poderia precisar ficar vários dias dentro de uma selva, né? De um território inóspito. Né? Eu levaria água e comida para sobreviver. O que esse cara está fazendo com documentos para ensinar a ler e escrever as primeiras letras dentro da bolsa? Sabe, assim? E aí a gente pensa, qual a relevância que o saber ler e escrever tinha? E mais, né? Uma indígena diz que ele, ela vai depor também, né? Ela vai dizer que ele ensinou a ela as primeiras letras. E aí a gente pode pensar, né, também, justamente essa articulação dos quilombos entre africanos, seus descendentes, indígenas e seus descendentes, né? E que essas relações, né, essas comunidades, elas eram muito mais complexas do que nós podíamos, né, imaginar muito tempo atrás, algum tempo atrás. Então, eles estão se comunicando, de alguma forma, essa cartilha, né, tinha alguma relevância, poderia ser para vender, poderia, não sei, mas se ele ensinava a indígena, e ela diz isso, né, ele estava ensinando a ela as primeiras letras, é porque tem alguma relevância o saber ler e escrever para essa comunidade. Bom, então eu acho que é impossível, né, Renato, a gente não associar e não relacionar os mais de 350 anos de escravidão com o que a gente tem hoje. Esse período de escravização de seres humanos, né, de africanos específicos, no século XVI são africanos, né, e dos seus descendentes, aqui no nosso caso, 4 séculos, mais de 350 anos, deixou marcas indeléveis na sociedade. Uma delas é o próprio racismo. Eu diria que ele é estrutural e estruturante. Como diz a Grada Quilomba, a gente percebe isso no cotidiano, nas pequenas coisas, e nas grandes também. Então, por exemplo, se a gente pensa que muitos escravizados, né, logo após o 13 de maio, né, deixam de ser escravizados, né, não têm ofício, não vão conseguir, né, uma forma de subsistência, mas nós temos aí um grande número que vai atuar nos trabalhos domésticos, principalmente mulheres. E aí é uma primeira relação que a gente pode estabelecer. Qual foi o último, né, trabalhador a ter os seus direitos trabalhistas garantidos por lei? Trabalhadores domésticos. E aí quando a gente olha, majoritariamente são mulheres, pretas e pardas, moradoras de periferia. E aí pegando, né, pandemia, como isso se relaciona diretamente. A primeira vítima de Covid aqui no Brasil foi uma empregada doméstica, parda, né? Negra. E aí, como não pensar que esse passado ainda está aqui, né? Se faz presente. É assustador. Quando você menciona a chacina do Jacarezinho, são esses corpos negros, como eles foram construídos desde a colônia, que ainda se mantém na visão da população brasileira. Então, o corpo negro, ainda hoje, é o corpo que causa medo, é aquele corpo que não é bonito. Então, qual é a reflexão que a gente pode ter disso? Né? A escravização de africanos, ela está presente hoje de diferentes maneiras. Né? O racismo é uma delas, a desigualdade é outra. Porque se nós pensarmos, por exemplo, toda a legislação, citei aqui as legislações que proibiam africanos mesmo livres de frequentar a escola. Né? Se nós pensarmos lei de terras, quem é que pode ter acesso à terra a partir de 1850? Quem pode pagar por ela. Então não existe mais doações, sesmarias, ocupação de terra. O Estado cria aí a propriedade privada. Quem pode pagar pela terra? O escravizado não pode, não tem salário.
Aí você poderia, né, e outras pessoas poderiam, né, falar assim, peraí, e os escravos, né, que viviam sobre si, os escravos ao ganho? Eles eram um grupo muito pequeno. Então, assim, eles trabalhavam, né, não viviam mais sobre, né, a casa, não viviam na casa do Senhor, mas eles amealhavam, primeiro, para sobreviver, para manutenção da sua própria família e para a compra da liberdade. Será que sobraria o suficiente para se comprar uma propriedade? É claro que nós temos trabalhos, né, historiográficos que já trazem isso, né, muitos ex-escravizados ou escravizados que foram proprietários, né, de terra e de escravizados. Mas é um número pequeno. Então, quando a gente tem pós-abolição, isso se reflete muito claramente, porque já existiam as favelas, não é? Mas isso vai aumentando, né, numa dimensão tão grande que hoje a gente já não tem mais como, né, pensar uma forma de não pensar esses grupos como sendo aqueles que ocupam esses espaços que ficam, eu diria, quase que abandonados, né? Se não totalmente abandonados pelo Estado. Né? Então, quando a gente vê a chacina do Jacarezinho, assim, é uma coisa que, por mais que a gente saiba que faz parte, né, do cotidiano da sociedade brasileira, porque o racismo ele é violento, ele mata, o racismo mata, assim, é uma violência absurda, porque eu acho que é o pior do que, né, das causas, né, do racismo é a morte desses jovens, né, dessas pessoas da forma brutal como é, às vezes sem chance de se defender. Né? Então, eu acho que esse pós-abolição ele acaba trazendo, né, aí a gente pode pensar também a própria lei do Código Criminal de 1890, ele vai criminalizar esse corpo negro e tudo que esse corpo negro representa, culturalmente, porque o chefe da polícia vai perseguir aí os capoeiras, vai perseguir, né, os candomblecistas, os sambistas, então tudo que está ligado à cultura e ao corpo negro vai ser criminalizado efetivamente, né? Então, isso permanece. Né? Isso permanece até hoje. Quando a gente vê a questão da intolerância religiosa hoje, a gente vê os terreiros de candomblé, né, sendo saqueados, né, sendo quebrados, não tem como a gente não, né, pensar historicamente, né, como isso foi sendo ressignificado e como isso chega até aqui. O nosso grande desafio é como é que, enquanto historiadores, professores, autores, intelectuais, nós podemos atuar efetivamente. Aí pensando no intelectual a partir da definição do Kabengele Munanga, aquele que age efetivamente na sociedade. Nós precisamos agir. E aí a gente começa a pensar, porque quando a gente olha os dados do IBGE e do IPEA, com relação à população negra, né, a questão da evasão, quem menos conclui a educação básica e quem menos conclui o ensino superior. Né? Pretos e pardos. Isso se reflete na questão do emprego. Está tudo muito conectado, né? Muito conectado. E é claro, educação está ligado diretamente ao emprego e ao salário. Quanto menos escolarização, menos poder de barganha você tem. E aí, a educação acho que é um ponto central também para a gente pensar nisso, né? Já que a gente falou da Carta, né, dos Libertos, que estão exigindo educação para os seus filhos, falamos do quilombola da província do Espírito Santo, que foge, que leva consigo cartilha, né? Nós podemos pensar que a maioria dessas pessoas, dessa população que vive hoje em situação de grande vulnerabilidade, que a pandemia traz isso muito acirradamente, né? Nós temos pessoas literalmente passando fome no Brasil, é uma coisa inconcebível num país como o nosso, inconcebível, né? Onde nós temos um pequeno número de pessoas que detêm um grande poder econômico, detêm ainda grande quantidade de terra, e nós temos uma grande maioria que não consegue sobreviver. É assustador pensar isso. Né? É assustador pensar que não se fez e não se faz uma reforma agrária no Brasil. Né? Então, assim, enquanto tivermos o domínio dessas pessoas, inclusive com relação à questão do conhecimento, né? Porque conhecimento é poder, nós não vamos romper essa barreira. E, de alguma forma, a gente pensa, é um pensamento colonial que permanece. Sabe? Aquele pacto colonial que o colonizado não pode ter acesso à escola,
né? Não pode, imagina se ele tem acesso, ele vai abrir, vai pensar. É basicamente isso. Se ele consegue, por exemplo, nós tivemos aí um grande desafio inicialmente, né, e foi uma luta do movimento negro no Brasil, provar que existia racismo no Brasil. As pessoas não acreditavam. É claro que isso foi passo muito lento, né? E hoje as pessoas conseguem se identificar enquanto negras, mas isso foi um processo muito grande. Felizmente, o movimento negro atuou fortemente. Alguns intelectuais negros foram fundamentais nesse processo. A gente não pode deixar de mencionar isso. Então, a gente tem hoje 56% da população que se autodeclara negra, né, preta e parda, mas certamente nós somos um número muito maior. Né? Mas durante muito tempo nós éramos, como assim minoria? Era só olhar, mas ninguém quer se parecer com aquilo que é ruim, né? Que é negativo, que a sociedade olha com um olhar já de criminalidade. Então, quando a gente olha para o que aconteceu no Jacarezinho, quando a gente olha o que aconteceu com o menino Miguel no Recife, a primeira coisa que nos vem à cabeça é esse pensamento colonizado, essa forma que a sociedade brasileira ainda olha para esse corpo negro. Aquele menino negro que caiu daquele andar, que a mãe era uma empregada doméstica, olha a gente voltando novamente, né, para os ofícios majoritariamente que, em certa maneira, se mantêm após não só 1888, mas principalmente 1889, com o golpe da República. Né? É o lugar que essas pessoas pretas continuam ocupando. Elas têm que ser ainda obedientes, subservientes. Então, assim, no meio da pandemia, com escolas fechadas, né, onde as pessoas deveriam ficar em casa, essa mulher precisa trabalhar. E ela não tem com quem deixar o filho, está tudo fechado, ela leva a criança. Né? Ela tem que passear com o cachorro da patroa. E a criança fica com quem? Sobre que cuidados? Nenhum, porque aquela pessoa que deveria pelo menos, acalmar a criança, não faz. Põe dentro do elevador e aperta o botão. Se fosse uma criança branca com 5 anos, teria acontecido isso? Eu sempre me pergunto. Por quê? Porque o nosso olhar também foi treinado para isso. Porque dentro da sociedade escravista, uma criança de 5 anos é um trabalhador. Ele está ali para trabalhar, ele é propriedade. Não tem que pensar. E se a gente pensa, por exemplo, voltando à lei do ventre livre, a partir de 28 de setembro de 1871, toda criança nascida, a partir daquela data, é considerada livre. Mas a mãe continua escrava. Só o ventre dela é livre. E aí o que se faz? Porque como é que a criança vai aprender a andar, aprender a se alimentar, ou vai se alimentar sozinha? Não tem como. Recém-nascido. A lei da solução também, né? Até os 8 anos, sob cuidado do senhor. Que maravilha, né? A gente pode pensar. Excelente, porque assim, o senhor já vai, né? Ele já vai ser criado dentro de um sistema escravista, né? Então ele vai ser criado e ser condicionado dentro daquilo que se pretende daquela criança. Então, é muito interessante a gente pensar tudo isso. Quando a gente olha para o que aconteceu, né, e a gente olha para aqueles corpos, né, que foram, né, assassinados ali, eles têm cor, né? Eles têm cor, e essa cor está ligada a toda essa construção histórica que está diretamente relacionada à escravização de africanos e seus descendentes. Não tem como não pensar isso. E como é relevante a gente falar sobre isso nesse momento. Né? Por quê? A gente vê o caso dos 3 meninos, não é, lá de Belfort Roxo, né, que estão até hoje. Sabe, aí, querendo ou não, a gente começa a fazer comparações, a tecer comparações, não é? O menino Henri, branco, de elite, o Estado fez certíssimo, tinha que acompanhar, tinha que denunciar, tinha que prender. Não tem nenhum problema, muito pelo contrário, é isso que tem que ser feito. A grande questão é por que não fizeram o mesmo com os 3 meninos? O erro não está, não é, na cobertura que a mídia deu para o menino, né, Henri. O erro não está em solucionar rapidamente, em prender os algozes, né? Não está aí. O erro, na minha opinião, está justamente em não ter feito a mesma coisa com os meninos pretos. E aí eu fico imaginando, né, enquanto ser humano, querendo ou não, a gente para pensar, como é que ficam os pais desses meninos? Né? Como é que ficam os familiares, os amigos? É muito triste pensar isso, que nós ainda temos, né, um diferencial muito grande, cuja cor da pele, o fenótipo,
é um embasamento para fazer distinções. Muito legal essa frase que você traz, né? Infelizmente não conheço, não. Depois você me passa, tá? Essa referência aí eu não conheço, mas assim, é muito legal porque tem a ver com o que a gente iniciou, né, a nossa conversa, porque é justamente a partir da década de 80, com a entrada de novos sujeitos, né, nos programas de pós-graduação, né, de pretos e pardos, tem um grande, né, um sujeito político. Então, é claro que a quem interessava antes essas questões? Tem muito a ver com o que eu estava falando, né, lá no início, com essas subjetividades que o historiador e o pesquisador traz consigo. Quais são as minhas motivações para estudar história da escravidão e suas conexões atlânticas? Quais são as minhas perguntas para as minhas fontes? Então, isso é muito importante. Então, antes interessava quem também, né, saber quem era o escravizado, qual era, né, o seu protagonismo, qual era a agência escravizada. Não interessava, né, ele não aparecia, porque ele era somente a propriedade, era aquela coisa que era utilizada para alavancar a economia da colônia e, posteriormente, do Império do Brasil. Então, são esses novos intelectuais, né, que começam a pensar, não todos necessariamente negros, é claro, né, porque nós temos também, né, outros pesquisadores não negros que estão atuando e que vão trazer uma contribuição fantástica para o campo da historiografia da escravidão, mas eu acho que isso é muito relevante a gente colocar, né, que nós temos aí o papel de intelectuais negros que vai fazer essa grande diferença. Então, a quem interessa contar essa história, não é? A quem interessa pensar entender esse sujeito escravizado, entender essa mulher escravizada, uma coisa interessante, a gente começou a ver muito mais a questão de gênero agora, nós temos um grande número de mulheres dentro dos programas de pós-graduação, e a gente começa a pensar como o movimento feminista no Brasil começou a crescer agora, de algum tempo para cá, é recente o crescimento, e do feminismo negro, que é fundamental a gente falar isso, né? Principalmente agora pensando, né, um conceito que eu acho que é super legal, que é o de interseccionalidade, que é pensar raça, classe e gênero. Né? Então, para o Brasil, eu diria que é a pedra fundamental para nós analisarmos, né, essas questões raciais. É impossível a gente analisar, né, a questão, por exemplo, da mulher negra na sociedade brasileira sem pensar a classe, né, e a raça. Não dá para pensar, né, porque são questões extremamente relevantes para a gente entender e compreender, né, o que essa mulher efetivamente, né, convive no seu cotidiano. Né. Eu acho que hoje, assim, pensando, né, eu tenho lido um pouco Huizing para pensar e entender um pouco, né, essa questão, porque é algo que eu já tenho pensado, né, há algum tempo, que essa hierarquização que foi construída dentro da academia em segregar, né, bacharelado e licenciatura. E eu tenho questionado isso já há algum tempo. Mas eu sou uma mulher preta falando, né, Renata? E aí, quando eu li Rios, eu encontrei, eu falei, caramba, né, ele vai tecer uma crítica muito legal com relação a isso. Ele vai dizer que a história, quando se torna uma ciência no século XIX e se aproxima da teoria e da metodologia, acaba, de forma equivocada, se afastando, né, da didática. E eu falar, bom, mas a história tem uma natureza didática. Isso foi um equívoco, né, o afastamento da história da didática. E ele vai falar, é muito difícil transitar em diferentes espaços. Isso não é fácil. Não é qualquer indivíduo que consegue transitar. E aí a gente transfere isso para o professor. Né? Você estar dentro da academia, né, dando aula para graduação, para pós-graduação, e dando aula para o ensino básico, seja para o ensino fundamental, né, 2, ou para o ensino médio, você tem que conseguir falar de diferentes maneiras, porque você tem que atingir, alcançar o público para o qual você preparou o seu discurso. Né? Então, nesse sentido, né, eu falei, finalmente, encontrei, né, um intelectual que é homem, né, branco, europeu, então, assim, ele vai, de certa forma, legitimar aquilo que eu estou pensando, porque, de certa forma, ele está compartilhando também algo que eu penso, né, que é justamente isso. Né? Por que essa hierarquização?
né? Quando a gente pensa, o professor universitário ele não é professor, ele não está formando, ainda que sejam, né, outros pesquisadores, ele não está formando outros historiadores, pesquisadores, mas ele precisa ser inteligível para esses alunos, principalmente dos primeiros períodos, porque senão não vai fazer sentido a aula dele. Então, e aí quando eu penso, né, que isso faz toda a diferença para nós pensarmos o nosso lugar, o nosso espaço dentro da educação, eu começo a pensar também na relevância, né, como você falou, né, de nós pensarmos como é importante conhecermos história da África ou das Áfricas, não é, do continente africano, né, dessa pluralidade que existe dentro do continente africano e das culturas, não é, afrodescendentes aqui no Brasil, indígenas também. E aí, quando a lei, né, ela é promulgada, a Lei 10.639, né, é impossível a gente também pensar essa lei sem pensar todo o processo que foi para que ela pudesse ser promulgada. Né? Tem aí um movimento fortíssimo, né, dos movimentos negros para que ela fosse efetivamente, né, efetivada. Efetivada não, promulgada, assinada. Mas há um distanciamento muito grande, né, entre teoria e prática. E aí nós caímos, né, novamente num outro debate que é super relevante. Nós sabemos da importância de nós estudarmos e conhecermos mais a África, porque nós conhecemos muito a Europa, né? Livro didático, se a gente olha, né, e a gente sempre analisa livro didático assim, né, maciçamente. E é uma grande crítica já muito antiga de alguns professores, né, com relação a essa diferença, né, nessa dosagem entre história do Brasil, história da África e história europeia. Não tem como não falar de Europa, é impossível, está tudo conectado. A grande questão é por que não temos mais conteúdos sobre a África e sobre o próprio Brasil, né? E aí vem a Lei 10.639, tudo bonitinho, escrito, e aí é uma mudança, né? O MEC começa a cobrar dos livros didáticos, né, da produção desse livro didático, que se coloque História da África. Então, quando a gente pensa 10.639 e a gente olha para a produção, né, dos livros didáticos após a promulgação da lei, houve mudanças? Sim, mas provavelmente ela não chega a ser aquilo que havíamos pensado. Ainda falta muito, porque primeiro, né, como os professores, né, os recém-professores, historiadores estão sendo preparados para trabalharem com esses conteúdos especificamente. Né, nós tivemos aí, né, concursos voltados para a cadeira de História da África, isso é um ponto positivo, mas nós precisamos aí de mais ações da própria academia, né, de encontro, né, de pensar ou de se aproximar um pouco mais de universidades africanas. Acho que termos africanistas, né, seria fundamental aí nesse processo. Né? Então, nós temos professores de História da África, mas pensar, caramba, a África é um continente imenso. Né? Então, assim, ter uma disciplina, duas de História da África não vai, né, abarcar todo o conhecimento que nós precisamos, né, efetivamente para trabalharmos com os nossos alunos lá da escola básica. Então, eu penso que é necessário termos uma política muito forte nesse sentido. Né? Assim como nós temos História do Brasil 1, 2, 3, 4, deveríamos ter também História da África. Né? É impossível pensar, e é fundamental, porque entender a história da África, né, e a sua conexão, né, com esse mundo atlântico também, é entender que nós tivemos povos que foram gigantescos, né, e que não são conhecidos ainda. Então, a visão que tem da África no Brasil ainda, né, infelizmente, a África é um país que tem muita pobreza, que tem doença. E eu já fiz vários trabalhos quando eu estava na educação básica, e isso me assustava muito. Então, passei a trabalhar, a tentar ressignificar esses olhares, e é extremamente difícil, porque isso está muito amalgamado, né, na memória desses meninos e meninas. E aí eu acho que nós precisamos de um investimento muito maior nesse sentido. A lei foi um pontapé fantástico, né, e fruto da luta
do movimento negro para que acontecesse. Isso não pode deixar de ser mencionado, é, é, mas nós precisamos ainda ter um investimento muito grande, principalmente das universidades, na formação, né, dos novos professores e historiadores, né, porque ainda é muito pouco, ainda é muito pouco. E se nós pensarmos a produção do próprio livro didático, quando a gente olha, né, os novos livros mesmo, depois da lei, a gente vê que nós não temos, né, uma mudança significativa. Tem mudança? Sim, né, mas não é bem a mudança que a gente gostaria de ver. Né? Não dá para falar da história, né, do continente africano em 1, 2 capítulos. Se a gente pega a África Antiga, né, pegar nos reinos antigos, né, Cush, né, pegamos, né, o próprio Egito, que as pessoas associam à Europa, né, o Egito está deslocado da África, é uma coisa impressionante. Ainda hoje, né, século XXI, sabe? Então, assim, e a lei foi promulgada em 2003, daqui a pouco faz 20 anos, né, da lei, e a gente está aqui ainda brigando para que ela saia do papel, como diz a Verena Alberti, né? Tem que, sabe, a lei tem que sair do papel, né? E a gente fica nessa briga. E o mais impressionante, Renato, é que nós temos muitos colegas que fazem esse trabalho cotidianamente, sabe? Só que não aparece também. É aquele trabalho, né, do professor que está no seu cotidiano e ele se esforça sempre, ele produz material, ele produz, né, material didático para trabalhar com seus alunos, e não são poucos, né? São muitos professores que atuam no seu cotidiano, trabalhando, né, pensando nessa perspectiva. Por quê? Porque é uma questão que está dentro da sala de aula. E aí eu retomo, nós temos professores que trabalham isso cotidianamente, produzem o seu material didático, né, usam o livro didático como instrumento, porque, claro, livro ainda é muito caro no Brasil, e aí eu lembro de Gramsci, né? Não tem como não lembrar de Gramsci, né? Na edição brasileira, Os Intelectuais e a Cultura, onde ele vai dizer, né, que o livro não pode ser tão caro que as pessoas não possam pagar, nem tão barato que não seja, né, considerado como algo importante. Né? Embora estivesse falando ele, né, para os operários, né, e membros do Partido Comunista Italiano, nós podemos traduzir isso para o Brasil, né? Porque assim, se é caro, é caro. Quem é que pode comprar livro no Brasil? E eu gosto muito assim, né, dessa fala do Gramsci, né, que escreveu muito pouco, né, ele só vai escrever quando é preso, né, pelo governo Mussolini e na prisão, por isso Cadernos do Cárcere, né? Ele vai escrever ali naquele momento que ele fala, caramba, não deixei nada escrito. E ele faz uma produção muito legal, inclusive para pensar intelectual. Quem é o intelectual orgânico? É aquele que sai de um grupo, de um determinado grupo. Se a gente para pensar isso, Renato, nós temos vários possíveis intelectuais dentro das nossas salas de aula. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu faço esse menino, essa menina negra entender que ele pode se tornar um grande intelectual? Né? Porque ele